Glória a Deus. Nós agradecemos a Deus, né? Por essa oportunidade que Ele nos está dando, né? Porque hoje nós eu estava vendo uma mensagem, né? Que o nosso líder maior mandou, o pastor Nelson, e ele estava, nessa citação, ele falou que se tudo que está acontecendo hoje tivesse acontecido há 20 anos atrás, como seria? Mas Deus está nos dando essa oportunidade, né, irmãos, de estar trabalhando, de fazer a obra dele através, né, das lives, através da internet, através do Facebook, de tantos meios de comunicação que Deus está nos dando para fazer a obra dele. E eu agradeço a Deus por toda a igreja do Itaperi. Acredito que você está aí do outro lado, cada irmão em sua casa, juntamente com a sua família, assistindo, né? E aprendendo a palavra de Deus. E não deixando a sua fé esmorecer, não deixando aquilo que Deus está construindo na sua casa, né? Então a palavra de Deus nesta noite nós vamos estar lendo no livro de Ruth, né? Aqui no capítulo 1, no versículo 1, nós vamos estar lendo. E se você quiser acompanhar na sua casa, né, meu amado, você pode acompanhar, certo? O livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 1 diz assim: no tempo que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, da cidade e da região de Judá, foi com a sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo em outro país chamado Moabe. O nome desse homem era Emeleque e da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Marlon e Quelon. E essa família era de Ofrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. E eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Ameleque morreu e Noemi ficou com seus 2 filhos, que casaram com moças moabitas, e o nome de uma delas era Olfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estava morando ali, Marlon e Quilon também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem marido. Glória a Deus, né, irmãos? Pela palavra do Senhor nessa noite para nós. E num tempo eu estava ouvindo uma palavra, e nessa palavra o pregador ele citou um exemplo, né? Vamos dizer assim, um testemunho. E nós vimos nesse testemunho uma senhora que observava uma criança no aeroporto, né? E essa criança, aquela mulher, para onde aquela criança estava fazendo alguma coisa, aquela senhora estava observando aquela criança, né? E quando eles entraram ali no avião, e aquela criança também sentou, né? Ficou à vontade naquele avião. E no meio da viagem, né? Depois que o avião decolou, no meio da viagem houve uma turbulência, né? E as pessoas começaram a assustar, né? A ter medo, aquele pavor. Muitos começaram a gritar, muitos começaram a orar, outros de alguma forma querendo falar com Deus, né? Mas ela olhou e no meio daquela turbulência toda, aquela criança estava calma, né? Mesmo sozinho dentro daquele avião, que não tinha ali a mãe por perto, mas aquela criança estava calma na sua cadeira, brincando, continuou brincando com as suas coisinhas ali na cadeira. E depois que passou tudo, ela chegou para aquele menino e ela perguntou para ele por que ele estava calmo desse jeito, daquela forma, né? Entre o povo gritando, aquela tribulação toda dentro daquele avião, e por que ele estava calmo. E aí ele disse para ela, né? Aquela criança respondeu para aquela senhora: como eu vou ter medo, né? Como eu vou ter medo de tudo isso, né? Se o meu pai é o piloto. Então nessa hora também, né, irmãos, que nós estamos vivendo, nós perguntamos,
né? Nós temos muitas dúvidas acerca de muitas coisas do que está acontecendo. Um diz uma coisa, um diz outra, um diz que vai, outro diz que não vem, um profetiza, o outro fala. E aí às vezes a gente para e a gente fica pensando, né, no nosso futuro. E aí nós, como estamos pensando no futuro, pensamos em si. Será que vai dar tempo eu fazer isso? Será que essa enfermidade vai chegar até a minha casa? Será que vai dar tempo amanhã eu ir para o meu trabalho? Será que vai acabar tudo isso? Ou será que não vai acabar? Será que depois disso vai ter outra coisa pior que essa? E nós começamos a perguntar e assim a ter medo do futuro que nós não sabemos, né? Então o futuro, irmãos, ele nos dá medo. Ao mesmo tempo que nos faz querer ver o futuro, nós temos medo do futuro, porque nós não sabemos o que vamos enfrentar no futuro, né? E quando nós lemos essa palavra, nós começamos a entender, começamos a compreender. E aí nós chegamos à conclusão que a palavra de Deus está dizendo que não tenha medo do futuro. Nós não podemos ter medo do futuro. Por mais que esse futuro imponha medo sobre nós não podemos ter medo dele. Nós temos que enfrentar esse futuro, mesmo ele sendo desconhecido, mesmo nós não sabemos o que vai acontecer, não é só amanhã, mas daqui um pouco. O que vai acontecer daqui um pouco? Nós não sabemos. Nós não podemos dizer para você. Às vezes nós ficamos esperando as pessoas dizer aquilo que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir aquilo que a gente quer ouvir. E muitas vezes, na maioria das vezes, não é aquilo que eu quero ouvir ou que você quer ouvir, mas é aquilo que eu preciso ouvir. O que eu preciso ouvir hoje? O que você precisa ouvir hoje, meu amado? E a palavra de Deus, ela fala sobre esta família. Esta família que saiu de um lugar para o outro, né? Aquele pai, ou seja, aquele dono de casa, ele saiu da sua casa, ele saiu do seu país, foi para outro lugar, levou sua família, né? E ao passar do tempo, vamos dizer, aquela escolha que ele fez não foi tão boa, porque ele ficou doente, ele faleceu, né? Aquela Noemi o esposo morreu, ficou viúva numa terra que estava seca, que estava passando uma necessidade muito grande de fome, né? Houve uma grande fome, como diz a palavra, ela estava passando necessidade porque ela era uma viúva. Os filhos casaram com moças daquele lugar, com moabitas, como diz a palavra. Mas aquela mulher, ela estava sofrendo, porque primeiro, ela estava só, sem o seu marido. Os filhos já estavam casados, sim, né? Mas a dificuldade financeira estava muito grande, irmãos. Eles estavam atravessando, não era só a família de Noemi, era um país inteiro, era um lugar inteiro que estava passando necessidades financeiras. E aí nós começamos a ver Noemi querer enfrentar o futuro. Por quê? Porque mais 10 anos ali depois daquele lugar que ela estava, faleceu o quê? Os filhos também. Agora ela estava sem marido e sem filhos. A dificuldade agora era pior ainda, irmãos. Muito pior, né? Muitas vezes a gente está vivendo uma luta e a gente acha, oh, que luta difícil, oh, que luta dura. Ai, parece até que a gente não vai chegar no outro dia. Mas não é verdade. Sempre Deus vai abrir uma porta, sempre Deus vai abrir uma janela para nós. Se não tiver porta, não tiver janela, se não tiver nenhum buraco, Deus vai providenciar um buraco até no muro, para que a gente possa ser abençoado. Deus vai abrir um buraco numa parede, para que nós venhamos receber aquilo que Ele preparou para nós. Então nós temos que observar que Noemi, ela começou a ver que ela poderia mudar. E aí a sua primeira atitude foi dizer à nora, olha, melhor vocês voltar para a terra de vocês, melhor vocês voltar para as famílias de vocês, porque elas já estavam na terra delas, que era Moabe. E aí Noemi disse para elas, é melhor vocês voltar para as famílias de vocês. Vocês não me devem nada, vocês precisam voltar para a família de vocês, porque eu não tenho como sustentar vocês. Na verdade, eu não posso nem mais ter filhos. E mesmo que ela tivesse filhos, quando os filhos crescessem,
as noras já estariam ou mortas ou muito velhas para casar com seus filhos. Então foi a maneira dela mandar as noras ir embora, né? Uma aceitou de bom grado e foi embora, mas a outra não quis ir. Nós observamos na palavra de Deus que Noemi e Ruth, elas se apegaram uma à outra. Elas se apegaram uma à outra, por quê? Porque o amor, em primeiro lugar, daquela nora por aquela sogra, né, irmãos? A gente vê aqui o amor. E vê a perseverança de duas mulheres, porque Alfa foi para a família dela, mas Ruth não. Ruth agora tomou uma decisão. A decisão de Ruth foi: o teu Deus será o meu Deus, aonde tu for eu vou, aonde você pousar eu pouso, aonde você dormir eu durmo. Ou seja, tudo que Noemi tinha, Ruth agora também queria para a sua vida, né? Então elas tomaram uma decisão, né? Como Ruth já não tinha marido, Noemi também não tinha, as duas eram viúvas, então elas decidiram voltar para o lugar onde Noemi viveu. Então, irmãos, acredito que naquele, vamos dizer assim, no meio desta luta, dessa dificuldade daquelas mulheres sair de um lugar para outro, não foi fácil. Não foi fácil enfrentar. Elas não sabiam o que elas iam enfrentar no caminho daquela viagem. Elas não sabiam o que ia enfrentar quando chegasse lá, né? Elas não sabiam. Elas estavam indo ao futuro e elas, pela fé, elas não tinham medo. Elas não tiveram medo de enfrentar o futuro. E que muitas vezes, né, irmãos, nós temos medo de enfrentar o futuro. Todos nós temos medo de enfrentar o futuro. Não é só os irmãos da igreja, as irmãs, não. Nós, pastores, muitas vezes temos medo de enfrentar o futuro. Temos medo de sair de um lugar para o outro. Temos medo de começar uma igreja do zero. Temos medo da igreja fechada. Aí muitas vezes muitos ficam apavorados. E agora, como vai ser? Como a igreja vai andar? Como isso, como aquilo? E nós esquecemos que nesse futuro que nós escolhemos para as nossas vidas, tem um Deus que é todo poderoso. É um Deus que está no controle da nossa vida. Nós falamos tanto que Deus está no controle da nossa vida. Nós falamos tanto que Deus é prioridade na nossa vida. Mas nesse momento, irmãos, a gente vê o quanto tem pessoas que só falam. Só estão falando, né? Que Deus é prioridade. Que Deus está no controle. Mas o medo ainda é mais do que o controle de Deus na nossa vida, né? O pavor do futuro, de não saber o que vai se acontecer daqui um pouco, né? Então nós temos visto, irmãos, que essas mulheres aqui, elas começaram a enfrentar. Elas começaram a enfrentar primeiro uma jornada para chegar aonde elas queriam chegar. Para chegar na terra, né, de Noemi, onde ela provavelmente tinha deixado alguma coisa ali e ela precisava voltar, né? Então nós vimos e entendemos que Deus, Ele é o dono do nosso futuro, né? A própria palavra de Deus diz que Deus, Ele fez um projeto para cada um de nós. Um projeto de vida, um projeto, Ele nos fez uma aliança para nós. Entre nós e Deus há uma aliança, né? Porque esse Deus é um Deus que Ele planeja para nós, Ele sabe bem ao nosso respeito, né? Jeremias fala que Deus, Ele sabe ao nosso respeito. Jeremias, ele fala que o Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos ao nosso respeito. Então, se Deus conhece ao meu respeito e ao teu respeito, por que nós vamos temer o futuro? Porque o futuro para nós é tão pavoroso. Porque muitas vezes quando acontecem problemas, né, como nós estamos vivendo agora, a gente vê tantas pessoas apavoradas, tantas pessoas dizendo, ah, meu Deus, se lamentando, né? E a palavra de Deus diz que nós temos que confiar no Senhor. Porque Ele nos dá um plano de paz, né? Ele nos dá esse plano de paz na nossa vida. Ele sabe aquilo que nós precisamos, né? Então Ele está no controle realmente na nossa vida. E Deus, irmãos, Ele está torcendo por nós, né? No meio da batalha, no meio da guerra, no meio da caminhada, como Noemi e Ruth estavam fazendo a sua caminhada, assim como eu e você, Deus também está torcendo. Lá do trono dele, Ele está torcendo por nós. Ele está dizendo, vai lá Maria, tu consegue, vai lá João, vai lá Raimunda, vai lá Tereza, Manel, seja lá qual o seu nome,
Então, irmão, Deus está torcendo por você, para você chegar do outro lado vitorioso, para que você saiba enfrentar o futuro. O futuro sem Deus é uma coisa, o futuro com Deus é outra coisa. Se nós temos na nossa vida Deus, então no nosso futuro ele está seguro, porque é Deus que está cuidando desse futuro, né? Seja grande esse Deus que nós estamos colocando na nossa vida, irmãos, é um Deus grande, não é um Deus pequeno, não é um Deus feito com é pequeno, como diz a canção. Ele é um Deus grande, é um Deus poderoso, e não é só para ser falado, só para ser exposto. Muitas vezes nós falamos muito da grandeza de Deus, mas não vivemos a grandeza de Deus. Nós falamos muito do amor de Deus, mas não vivemos o amor totalmente de Deus, né? Então vamos dizer assim, aquele pai de família saiu do seu país, veio para outro país, ali ele faleceu, seus filhos morreram, mas aquela mulher, a sua esposa Noemi, ou seja, tinha fé e acreditava no futuro. Então ela enfrentou o futuro desconhecido para uma viúva que provavelmente não era nem uma garotinha de 15 anos, né? Mas ela enfrentou a jornada até o seu país. Provavelmente não tinha, como disse que era uma fome terrível na terra, não tinha alimento. Mas aquela mulher enfrentou. Por quê? Porque Deus tinha um projeto na vida daquela mulher, né? Porque Deus estava sonhando com aquela mulher, com aquilo que ela ia fazer naquele outro país, da onde ela tinha vindo. Então, assim, Deus, ele sonha, ele tem coisas boas para nós, ele sonha, né, os nossos sonhos. Deus, ele está sempre torcendo por nós. Eu e você estamos dentro do projeto de Deus. Cabe a nós querer esse projeto de Deus. Porque muitas vezes, né, irmãos, nós não estamos querendo estar dentro do projeto de Deus. Nós queremos Deus para nos curar. Nós queremos Deus quando estamos, vamos dizer que nem o cearense mesmo, aperreado, né? Quando estamos lá, né, frito em alguma parte, aí, oh Deus, levantamos as mãos, queremos que Deus venha agir. Mas depois que passa a turbulência, quando passa tudo, nós esquecemos de quê? Que Deus é Deus. Só cantamos, né, que Ele é Deus, mas não temos esse Deus muitas vezes na nossa vida. E isso não é só nós, igreja, não. É o ser humano em si. Porque muitas vezes, irmão, nós somos o quê? Ingrato. Nós somos ingratos com as pessoas, nós somos ingratos com Deus, nós somos ingratos. Nós somos pessoas que muitas vezes somos ingratos. Não sabemos amar a Deus, não sabemos obedecê-lo, né? Tudo nós colocamos prioridade em nós mesmos. Nós somos a prioridade. E a palavra de Deus diz o quê? Que nós não somos prioridade. Prioridade na nossa vida é o Senhor. Ele é prioridade. Noemi e Ruth, elas foram. Por quê? Elas não tiveram medo de enfrentar o futuro? Tiveram, provavelmente, como eu e você tem. Mas elas enfrentaram, elas foram lá ver o futuro. O que é que tinha lá do outro lado, né? A gente tem que ver, muitas vezes, o que é que tem do outro lado do muro, né? E quando nós temos que aprender uma coisa, quando o medo bate a porta, irmão, nós temos que mostrar o nosso Deus, o medo. Porque o medo, ele bate na nossa porta, né? Nas últimas semanas desses meses, nós temos vivido medo, né? As pessoas agora têm medo de falar com o outro. A pessoa, quando vê o outro tossindo a distância de 10, não sei nem de quantos quilômetros, já corre com medo também, né? Muitos não estão botando nem a cabeça lá de fora, né? Tudo, claro que é para prevenir, lógico, é verdade, nós temos, mas tem pessoas que estão apavoradas. Tem pessoas que estão vivendo um período de medo total, né? E nós temos que aprender, quando o medo bate a nossa porta, nós temos que mostrar o nosso Deus para ele. Nós não podemos ficar curvados ao medo, nós não podemos nos colocar no canto, não. Nós temos que conhecer o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é um Deus medroso? O Deus que nós servimos é um Deus que não cumpre a palavra dele? Não, é um Deus que cumpre a sua palavra. É um Deus que prometeu cuidar do seu povo. É um Deus que prometeu estar no controle das situações. É um Deus que está cuidando de nós. Então nós não precisamos ter medo, né? Então quando o medo bater aí na sua porta, minha irmã, mostra o Deus que você serve. Se você ainda não serve a esse Deus, procure servir. Aproveite, né? Aceite Jesus na sua vida, mude a sua história, peça a Deus para mudar a sua história. Muitas vezes nós ficamos esperando,
tempo amanhã, eu vou para Jesus. Se der tempo amanhã, eu vou para o culto. Se a igreja abrir amanhã, eu vou para o culto. Se a igreja abrir amanhã, eu vou lá assistir o padre falar. Não espere, não. Faça isso ainda hoje, lá no seu quarto, lá perto da sua cama, ou agora mesmo, na sua sala, onde você estiver. Se agarra com Deus. Começa a ter um envolvimento com Deus para que a tua vida comece a ter diferença, comece a mudar, né? Noemi não tinha mais nada para oferecer às suas noras, nem Ruth, nem Alfa. Mas, o que foi que aconteceu aqui? Aconteceu algo, um ato de amor entre a nora, né, e a sogra. Quantas vezes a gente vê noras e sogras se pegando, né? Noras e sogras que não se entendem, noras e sogras que não se amam. É um momento de que, irmãs, da gente começar a ver dentro da nossa casa, né? Quem eu posso amar alguém? Ela tem a diferença dela, mas eu posso continuar amando essa pessoa, eu posso respeitar essa pessoa, né? Então nós temos que aprender com essas duas mulheres aqui, né? Que por sua nora, ela poderia ter dito para a sogra, vai só, não, mas ela foi junto. Ela fez o papel, ela queria estar com ela, né? Ela agora queria servir o Deus de Noemi, ela queria ser do povo de Noemi, ela agora queria também pertencer ao povo daquela mulher, ou seja, da sua sogra. Deus, irmãos, Ele toma a direção da nossa vida, como Ele tomou a direção da vida de Noemi e de Ruth, assim como Ele também toma a direção da nossa vida. Deus, Ele pode mudar a nossa vida quando nós, vamos dizer assim, cuidamos um do outro, né? Então, esse período agora que nós estamos, a maioria das pessoas estão em casa, né? Trabalhando em casa, vivendo em casa. Então, comece também a ter esse cuidado com a sua família. Cuide da sua sogra, cuide da sua irmã, cuide do seu pai, da sua mãe, se você ainda tem. Cuide da sua família. A família é importante na nossa vida. A família é a base da nossa vida, né? Foi Deus que deu a nossa família, então nós temos que cuidar da nossa família. Então essas duas mulheres aqui, elas estavam saindo de um lugar, indo para outro lugar, porque elas queriam fazer o quê? Continuar uma família, continuar uma geração, né? Porque ali naquele lugar não tinha mais nada para elas, estava seco, não tinha nada, não tinha alimentação, não tinha água, não tinha nada. E elas queriam uma geração nova. Noemi provavelmente quis uma geração, irmãos, né? Queria uma geração no seu coração, queria netos, queria alguém que crescesse mais a sua família. E ali, se ela tivesse ficado, não tivesse tomado aquela decisão, o que teria acontecido? Sua família teria morrido ali mesmo, a sua geração. Mas Deus foi bom para com ela, né? Ah, pastora, mas como ela queria ter uma geração, se os filhos teriam morrido? Mas a nora ia casar novamente, né? Ela ia ter família novamente. Então nós temos que entender isso, irmãos. Estamos nesse período muitas vezes confuso de quem é o nosso Deus, de quem, onde Deus está nessa hora que nós estamos sofrendo, onde está... Gente, nós temos que entender uma coisa, né? Quando Jesus também estava lá na cruz, aonde estavam muitos que andaram com ele? Aonde estava você quando a igreja estava aberta, que não veio nos cultos? Aonde estava você quando foi noite de Santa Ceia, quando teve o culto de mulheres, o culto de homens, o culto de mocidade? Onde você estava, meu colega? Onde você estava, meu amigo? Onde você estava, minha querida, que não veio no culto? As irmãs prepararam um culto tão lindo para Jesus e convidaram você, mas você não teve tempo de vir, né? Às vezes a gente dá prioridade o castelão, a gente dá prioridade um evento que está acontecendo na cidade, dá prioridade o shopping, esquece que nos domingos nós temos um compromisso com o Senhor, né? Nós mesmos que servimos ao Senhor, muitas vezes deixamos de estar na igreja no domingo para estar batendo palmo pro nosso time do coração. E aí Jesus pergunta para nós, aonde você estava quando a igreja estava aberta, né?
Talvez hoje você esteja sentindo que falta. Ai, que bom, eu queria que a igreja fosse aberta. Ah, eu queria que a igreja estivesse aberta. Se a igreja fosse aberta hoje, irmão, será que você estaria na igreja? Talvez você nem está assistindo a live da sua igreja. Talvez você nem está assistindo. Talvez você só passou e colocou aí um pontinho dizendo, mas aqui nós que os meninos que colocam a live, eles sabem que você está assistindo ou não. Interessante, né? A internet é dedo duro. Mostra até pra você que você não está assistindo, né? Ai, não, eu não vou deixar de assistir a live. Não vou assistir, não. Eu vou fazer o quê? Vou assistir a um programa na televisão e vou deixar, né, a live para depois, porque fica na internet mesmo, a gente pode ver depois, né, irmãos? Então, muitas vezes, quando chegam os problemas, as dificuldades, nós temos medo do futuro, sabe por quê? Porque nós não estamos seguros na palavra de Deus. Nós não estamos seguros naquilo que Deus quer para a nossa vida. Por isso nós temos medo do futuro, né? Tem hora que a gente fica estressado, que a gente fica com os problemas na cabeça, vem as dores, vem as decepções, vem os problemas com os filhos, com o esposo, na nossa casa. E aí a gente fica querendo Deus naquele momento. Mas se nós colocássemos em oração, os problemas não chegariam tão rápido na nossa casa. Né? Se nós deixássemos de falar da vizinha, cuidasse da nossa casa, da nossa família, orasse pela nossa casa, estar na nossa igreja nos dias de culto, de escola bíblica, a gente aprenderia a viver mais com Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós não temos tempo para a escola bíblica, nós não temos tempo para departamento de oração. Você já me imaginou que a maioria das igrejas, o departamento de oração é a parte mais pequena que tem na igreja? Sabe por quê? Porque muitos crentes não gostam de orar. Essa é a realidade. E quando está acontecendo as coisas, aí fica apavorado. Sabe por quê? Porque não tem segurança no seu Deus. Nós temos que ter segurança no nosso Deus. Saber que Ele já ouviu a nossa oração. Oração que começou no começo do ano, oração que talvez eu nem lembre mais que eu fiz, mas o Senhor registrou a minha oração, registrou a oração da minha irmãzinha de madrugada. Você aí, irmã, que está aí, ó, você que é uma mulher de oração, você que é um homem de oração, um jovem de oração, Deus registrou a tua oração, nada se perdeu, tá tudo registrado, né, no livro do Senhor. Ele registrou a tua oração e Ele vai atender o teu pedido. Por quê? Porque no momento das lutas, das dificuldades, das dores, nós só temos uma pessoa para correr para Ele, Jesus, né? A gente pode até correr para o médico, a gente pode até correr para algum canto que possa querer resolver o nosso problema, mas o principal médico dos médicos é Jesus. Ele é ainda o principal médico dos médicos. Ele ainda é o principal advogado que nós precisamos. Em qualquer situação da nossa vida, em qualquer desafio que é nos oferecido, Jesus, Ele é o principal, né? Que está ali para cuidar de nós. Nós, na nossa vida, irmãos, nós temos que fazer escolha. E que as nossas escolhas sejam certas. Noemi, né? Ela fez a escolha dela. Mas Ruth também fez a escolha. Qual era a escolha? Então, qual é a escolha? A escolha era ir com a sogra. Então, ela foi. Foi uma escolha, irmãos. Uma escolha. E na hora que nós temos que escolher, eu escolho o quê? Eu escolho ter medo ou ter fé? Qual é a escolha que eu faço? Você lembra de Davi? Quando ele foi lutar contra Golias, antes dele ir para a luta, no meio do arraial do povo de Deus, havia um aviso. Aquele que lutar contra o gigante, derrotar o gigante, vai ter direito ao prêmio. Qual era o prêmio? Davi foi saber qual era o prêmio, né? Então, muitas vezes, irmãos, nós temos que tomar decisão. Qual é a sua decisão hoje? É ter medo? Se ficar encolhido no canto? Ou se levantar e orar? Qual é a sua escolha? Qual o momento da sua escolha? Qual o momento da sua escolha agora? É ter fé ou ficar esmorecido, né? Como nós cearenses gostamos de falar.
ficar com medo. Não, irmãos, eu escolho ter fé, né? A palavra de Deus diz que o gigante, Davi perguntou o que era que ele ia ganhar para matar o gigante. O que era que ele ia ganhar? A filha do rei, os impostos ele não ia pagar mais, né? Então era um bom prêmio, né? Para matar o gigante. Era um bom prêmio para um menino, né? Vamos dizer assim, porque era só um menino se levantando contra um gigante para matar um gigante. Mas ele perguntou qual é o prêmio. E você está perguntando hoje qual é o prêmio, né? Qual é o prêmio que eu vou ganhar? O prêmio, irmãos, é o Senhor que vai nos dar. Mas nós temos que saber de uma coisa. Nós temos que aprender com o Senhor, né? Fazer as nossas escolhas. E a escolha hoje é orar. A escolha hoje é buscar a Deus. A escolha hoje é a igreja se unir. A escolha hoje é a igreja clamar. Mesmo na sua casa, mesmo no quintal, mesmo dentro do seu quarto, mesmo na sala, na cozinha, aonde você estiver com a sua família, é você juntar as mãos da sua família e clamar ao Senhor. E a nossa escolha é essa. E dizer para o gigante, ó, o prêmio eu já tenho aqui nas nossas mãos. O Senhor vai nos dar um prêmio e nós vamos ter que derrubar esse gigante. Quem é o gigante de hoje? É o Golias? Não, irmãos. É o gigante que está aparecendo aí, né? É esse gigante que se levantou contra o povo de Deus. É esse gigante que está querendo ficar grande, já é gigante, mas está querendo ficar mais do que gigante ainda, né? Querendo ficar um gigantão, vamos dizer assim, né? Então vamos começar a orar. Ah, pastora, já estou orando. Continue orando, não desista de orar. Noemi, irmãos, e Ruth, elas não tiveram medo de enfrentar o que vinha à frente. Nós não devemos ter medo. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós não devemos parar, nós não devemos achar que Deus não vai honrar sua palavra. Nós não devemos deixar que a nossa fé seja abalada, que o nosso espírito seja abatido, não. Porque a palavra de Deus diz que Ruth estava fazendo o papel, sabe de quem? Do Espírito Santo na vida de Noemi. Sabe o que é esse papel, irmãos? O Espírito Santo, ele não abandona aqueles que o Senhor o chamou. O Espírito Santo não abandona a mim nem a você. Ele está do nosso lado, nos sustentando, nos dando inteligência, sabedoria. Ele está nos dando maneira de trabalhar na igreja, mesmo dentro da nossa casa, né? Como a pastora Jéssica falou esses dias agora, nós podemos, irmãos, estar fazendo o quê? Enquanto estamos dentro de casa, podemos estar projetando, estar fazendo projeto de criança, projeto para as mulheres. Então, aproveite esse tempo que você tem para fazer projetos, para orar com o seu grupo de mulheres, fazer uma campanha de oração só com as mulheres, só com os homens. Faça isso. Por quê? Porque é o novo de Deus vai estar chegando na nossa vida, né? Depois da grande luta, de uma grande tempestade, como o meu líder maior falou, ele disse que não há tempestade que não pare. Vai ter que parar, né? Tudo passa, tudo vai passar, irmão. Seja bom, seja ruim, tudo passa. E a nossa confiança vai ter que permanecer no nosso Deus, amém? O Senhor, a palavra de Deus diz que Orfa, ela desanimou antes mesmo de sair com a sua sogra, né? Então tem gente que desanima, né? Aquela mulher desanimada, né? Aquele homem desanimado. E nós temos que aprender, irmãos, que Deus é um Deus que nos anima. É um Deus que está sempre cuidando de nós. Então eu quero te dizer nesta hora que o nosso coração, nós, igreja, você, eu, todos aqueles que estão ministrando a palavra nesta hora, todos aqueles que estão tratando com a sua igreja ou com pessoas que não são do nosso ministério ou não são de nenhuma igreja, mas estão ouvindo, eu quero dizer para você que Deus tem um projeto na sua casa. Ele tem um projeto na sua vida, na sua família, como ele teve e tinha um projeto na família de Noemi, né? Deus levou ela para aquele mesmo lugar onde ela começou a vida com seu esposo, e ali
ela começou uma família nova. Ela ali teve abundância, ela ali teve bênção. Então tem as lutas, tem as dificuldades, mas tem as bênçãos que o Senhor reservou para cada um de nós. E você também vai ser alcançado com as bênçãos. Nós vamos ser alcançados com as bênçãos. É isso que Deus quer para nós nesta hora. E eu creio assim, e eu creio, irmãos, que nós vamos ter muita surpresa, porque nunca mais, depois de tudo isso que passar, nós nunca mais vamos ser os mesmos. Nós não vamos ser mais os mesmos. As nossas igrejas não vai ser mais a mesma. Os nossos membros não vão ser... Irmão, você não vai ser mais o mesmo. Você vai mudar, sua mentalidade vai mudar. Dentro de você algo vai mudar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é tão maravilhoso, tão poderoso, que mesmo no meio de uma tribulação, mesmo no meio de uma grande tempestade, Deus traz coisas boas para nós. Amém? Então a palavra de Deus, ela nos ensina sobre isso, né? Então não deixe que o desânimo abata você. Não deixe que os sentimentos barrem você. Não deixe. Não desanime. Confia no teu Deus. Acredita nele, irmãos. Porque ele tem bênção para nós. Em nome de Jesus. E assim como Noemi, ela venceu pela família dela. Assim como Ruth deixou tudo para trás e foi com a sua sogra. Assim também somos nós. Muitas vezes precisamos nos desprender de muitas coisas para ter o Senhor como prioridade na nossa vida. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus e te pedir que nesta noite tu possa, juntamente aí na tua casa, fazer uma oração com a tua família. Se você tiver alguém aí da tua família que ainda não aceitou Jesus, mas quer aceitar Jesus nesta hora, faça a oração. Fala para ele que você pode ouvir ele confessar Jesus como Senhor e Salvador. E que a tua família seja alcançada, abençoada, que as enfermidades sejam repreendidas da tua casa e que a tua casa seja casa de bênção e casa de paz nesta hora. Eu convido você a fechar os teus olhos e fazer uma breve oração de agradecimento nesta noite, em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, Senhor, muito bom. Pai, muito obrigado, Senhor, porque no meio, Senhor, da luta, das tribulações, das tempestades, o Senhor está no controle. E qualquer minuto o Senhor vai se levantar na polpa do barco e vai dizer, pode parar. Senhor é bom. O Senhor vai dizer que pode parar e vai parar, porque o Senhor está no controle. Pai, muito obrigado por cada família. Obrigado, Senhor, pelas minhas primas que estão neste momento lá em Granja, Senhor, assistindo a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada família, Senhor, da nossa igreja, Senhor amado, a Igreja do Evangelho Quadrangular do Itaperi. Mas obrigada também, Senhor, por muitas vidas que estão nos assistindo, ó Pai, que estão ouvindo, ó Pai, que ainda vão ouvir, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas também, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer no meio do teu povo, Pai, porque nunca mais seremos os mesmos, Senhor, isso é verdade. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Pedimos que a tua bênção seja sobre todas as famílias, Senhor, seja elas evangélicas, seja elas espíritas, seja elas católicas, seja elas, Senhor, qualquer tipo de família, que o Senhor estenda a tua mão e opere o teu milagre, o milagre da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Graças a Deus.